Nós vamos falar então um pouco mais sobre essa questão do nome da marca. E aí a gente definiu as principais ideias relacionadas ao posicionamento da nossa marca. Essas ideias vão orientar a escolha do nome da marca e a partir desse nome a gente vai criar uma identidade gráfica para a nossa marca, ok? Então a gente tem marcas de produto, marcas de serviço. Produto e serviço todo mundo sabe o que é. E além disso a gente tem dois tipos de classificação das marcas de acordo com a natureza dessas marcas. Então, além de marcas de produto e de serviço, a gente tem o que a gente chama de marcas coletivas, que são marcas destinadas a identificar e distinguir produtos ou serviços provenientes de membros de uma pessoa jurídica representativa de coletividade. Então, alguns exemplos dessas marcas coletivas são Cicobi, Wines from Brasil, que são produtores de vinho, né, do Brasil. A própria Unimed é uma marca coletiva. E a gente tem também as marcas de certificação, que são marcas usadas para testar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas, padrões ou especificações. Então, a gente tem aqui, né, marca de certificação ambiental, a marca do Inmetro, a marca de ISO, que é de certificação de padronização, são exemplos de marcas de certificação. As marcas, de acordo com a forma de apresentação, elas podem ser marcas nominativas, marcas figurativas ou marcas mistas, ok? Marcas nominativas é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo também os neologismos e as combinações de letras e ou algarismos romanos e ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa. Teoricamente aqui, o nosso material traz como exemplos de marcas nominativas Unimed e Havaianas, ou seja, são aquelas marcas que o nome da marca é a marca, ok? Não tem desenhos, não tem letras diferenciadas a ponto de serem caracterizadas como uma fonte específica daquela empresa. Isso são as marcas nominativas. Em relação a marcas nominativas, como a gente tem uma gama muito grande de possibilidades de apresentação de nomes de marca, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de classificar algumas marcas como nominativas, embora elas estejam registradas como nominativas. A própria Havaianas, né? Eu acredito que tem um diferencial ali no escrito, na forma como a Havaianas é apresentada, a ponto dela poder ser classificada como uma marca nominativa. As marcas figurativas são desenhos, imagens, figuras ou símbolos, qualquer coisa fantasiosa ou figurativa, de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo. São palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, como hebraico, cirílico, árabe, ideogramas tais como o japonês e o chinês, ok? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, da Rede Globo, Banco do Brasil, Mercedes. Você olha para esses símbolos e você identifica de qual marca a gente está falando, simplesmente pela exposição do símbolo da marca, ok? Então, essas são marcas figurativas. A gente tem ainda as marcas mistas, que são compostas pelo escrito e pelo desenho, ou seja, pela junção do figurativa com nominativa, né? Então, nesse caso aqui, nós temos o Nestlé com o escrito e a imagem, ou quando a gente tem o escrito de forma bastante característica, a ponto da gente identificar, por exemplo, a fonte da marca como sendo específica dessa marca. Então, aqui a gente teria alguns exemplos, né? O Sony é um exemplo de uma marca mista, porque a especificidade da forma como Sony é escrita chega a tal ponto que a caracteriza como uma marca mista, ok? Nesse ponto que eu disse que eu tenho uma certa dificuldade, porque até que ponto, por exemplo, Sony é uma marca mais mista do que a Havaianas, né? Eu acho que há um limite bastante tênue aí de classificação. Além disso, a gente tem a classificação de marcas tridimensionais. A marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distinta em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Então, na verdade, o que são essas marcas tridimensionais? São
por exemplo, embalagens criadas pela empresa, em que as empresas registram essas embalagens e nenhuma outra empresa pode fazer uma embalagem igual, porque ela se trata de uma marca tridimensional. Então, o formato, por exemplo, da embalagem do Toblerone, a garrafinha de vidro da Coca-Cola, a garrafinha do Yakult, são marcas tridimensionais, ok? A ciência que estuda os nomes em todos os seus aspectos é chamada de onomástica, também descrita como estudo e investigação da etimologia, origem das palavras, transformações e morfologia dos nomes de pessoas, lugares e coisas. Nomes pessoais a gente chama de antroponímia, nome de lugares de topônimo, e o estudo disso é chamado de toponímia. Bom, isso são apenas curiosidades, né? Mas para dizer o seguinte, que o nome de marca ele pode ser constituído de forma isolada ou conjunto de uma antroponímia, toponímia ou formas mais complexas, ok? Então, eu posso ter misturado nomes de pessoas com nomes de lugares ou a combinação disso com alguma outra questão. O nome significa aquilo que suas partes sugerem em seu significado de origem ou relações históricas. Então, no caso, por exemplo, da palavra automóvel, o auto vem do grego, que significa próprio, e mobilis do latino, que significa movimento. Então, automóvel é o movimento próprio, ok? Há casos onde o sentido do nome é óbvio, por exemplo, Costa Azul ou brilhante, né? No caso, brilhante aqui, de sabão em pó, elemento em que o nome esteja sendo aplicado no sendo apresentado pela visão ou toque do objeto. Então, aqui eu tenho, né, o nome com um símbolozinho aqui de um raio brilhante e eu estou falando de possibilidade de obter roupas limpas, brilhantes, como a marca, não é isso? Nos casos de baixa associação ou sentido, os nomes necessitam ser explicados, ou no mínimo ter seu significado facilmente transmitido e compreendido pelos receptores até que evolua para um estado máximo de associações que dispensem qualquer necessidade de explicação. Então, em alguns casos, eu vou precisar explicar a minha marca e ela só vai deixar de ter que ser explicada a partir do momento em que há uma familiaridade do consumidor com aquele símbolo, com aquele nome, em que eu vou, por exemplo, pensar em Natura e saber que se trata de produtos de beleza e não de alimentação natural, por exemplo, ok? Aqui a gente tem, né, uma das marcas mais famosas, que é citado em muitos estudos de caso e muitos exemplos, em exemplos de fidelidade à marca. Então, aqui eu tenho a Nike, então eu tenho a marca Nike, o símbolo, né, o slogan, Just Do It. E aí é interessante que a gente tem a explicação disso, muitas marcas a gente não sabe de onde vem, né? No caso da Nike, por exemplo, o nome é mitológico, baseado na deusa alada Nice, em grego, não tenho a mínima ideia de como é que se fala isso, mas traduzindo é Nike, que é a deusa da vitória, e era uma deusa grega que personificava a vitória, a força e a velocidade, representada por uma mulher alada, né? Então aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho o Nike, que é o nome, que tem uma simbologia vinculada a uma determinada personagem. Essa personagem tinha asas e essa asa é a asa que serve para se constituir o símbolo da Nike. Então eu tenho um slogan que é conhecido, né? Todo mundo que usa Nike provavelmente sabe do slogan da Nike, Just Do It. Então, eu tenho aqui o slogan da marca, Just Do It, e tenho o símbolo e o nome, que são coisas que têm a ver uma coisa com a outra, ok? O uso constante do nome em seu estado de aplicações e usos pelas pessoas leva à construção do sentido do nome na mente das pessoas. A maioria das marcas mais bem-sucedidas de hoje investiu fortunas em comunicação para atingir essa condição. E mesmo as marcas muito conhecidas continuam, né, nesse processo de investimento para conseguir manter sempre a marca na mente dos consumidores. A Coca-Cola, com certeza, é um dos maiores exemplos disso. A questão é como criar nomes que facilitem associações das pessoas aos nossos produtos, serviços ou mesmo ideias, antes de contar com recursos da comunicação. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, a gente citou da diferença entre marcas criadas para produtos e marcas criadas para serviços. Isso aqui é um serviço de fotografia. Fotografia é um serviço que muitas vezes
o nome do fotógrafo dá nome à marca, mas não só o nome do fotógrafo, né? Olha que interessante, aqui eu tenho o nome, José Neto, fotografia criativa, então eu tenho toda a composição da marca e eu falo de fotografia criativa. Então vocês percebam que, de fato, o nome da marca e a constituição da marca, ela traduz o trabalho do fotógrafo, né? Eu tenho fotos bastante atípicas, né? Não são fotos aqui de estúdio, então eu tenho fotos, né, de uma garotinha ao lado no avião, uma gestante praticando balé, uma mãe amamentando um bebê com um cachorro que parece um lobo e uma coruja nas costas. Então, de fato, são fotografias criativas, ou seja, o nome foi bem escolhido quando se pensa no tipo de fotografia a qual esse fotógrafo se dedica, né? Aqui tem outros serviços de fotógrafos famosos, são todos aqui de Berlândia. Aqui no caso a Carolina Alves, fotografia de família, então ela representa, né, a marca dela, o desenho junto com a assinatura da marca é um patinho. Agora, na verdade, inclusive ela até mudou essa assinatura, são 2 elefantinhos, é uma mãe elefante com um elefantinho bebê, mas está dentro dessa perspectiva de fotografia de família. Inclusive esse bebê aqui é meu, tá, gente? Nós temos a Camila Pajoaba, por exemplo, que Camila Pajoaba, registro fotográfico. E aí é interessante, a Camila ganhou no ano passado um prêmio de fotografia newborn no Brasil. Acho que ela ficou não sei se foi em primeiro ou em segundo lugar de fotografia de newborn com essa foto aqui. E aí é um registro fotográfico, ela não faz só fotografias de família, mas ela faz muitas fotografias de família, e o nome registro fotográfico traz um pouco da sobriedade das fotos que ela tira, então tem a ver com o tipo das fotos, muitas vezes. O trabalho de criar nomes, novos nomes para produtos, negócios ou serviços são difíceis de a gente achar. Sacar um bom nome é algo até relativamente fácil, difícil é que alguém já não esteja utilizando, então daí a importância, a gente vai fazer isso numa próxima etapa, de pesquisar no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, se esse nome já foi registrado. E aí eu tenho o princípio legal de propriedade sobre os nomes, que diz que aquele que utilizar e registrar primeiro terá a sua posse, ok? Lógico, há possibilidade de empresas registrarem o mesmo nome para o negócio? Mas aí depende se aquelas empresas estão em setores semelhantes ou se estão em setores diferentes. Há uma série de questões que precisam ser avaliadas nesse caso, ok? E aí a gente tem, né, aqui eu trouxe um outro exemplo de vários motéis registrados, o tanto que as pessoas são criativas, só que não, né? Então eu tenho aqui o Cê Que Sabe, o Você Que Sabe, o Cê Que Sabe Motel, o Motel Cê Que Sabe, o Cê Que Sabe, outro Cê Que Sabe. Então é um nome bastante comum de ser utilizado em motel, né? Mostra um pouco aí da falta de criatividade do setor, por exemplo, para escolher uma marca. Se você não conseguir criar o nome ideal e deseja comprar um bom nome, que por acaso já esteja registrado por alguém, saiba que isso pode ser extremamente caro, né? Isso acontece muito quando alguém cria um negócio e você quer comprar aquele negócio. Em geral, você paga pela marca também. Já fiquei sabendo de casos como esse, por exemplo, em negócios de berçários infantis, por exemplo. Eu conheço uma pessoa que adquiriu um berçário e aí ela teve que pagar pela marca do berçário. Depois, enfim, eles decidiram, depois de um tempo, uns 5 anos depois, eles decidiram mudar a marca. Não sei se havia algum contrato nesse sentido. Uma outra possibilidade pode ser pagar uma consultoria para criar um novo nome, embora isso tenha um custo bastante razoável, né? Que no caso vocês vão cobrar por esse serviço, mas pequenas empresas pode ser que não tenham esse recurso, então talvez pequenas empresas precisem contratar, às vezes não uma empresa, mas um consultor de marketing para ajudar no processo de criação das marcas para as empresas, ou vão precisar ter alguém de dentro da pequena empresa que consiga fazer isso de forma razoável, se ela não tiver o recurso para fazer esse investimento. Bom, aqui a gente tem uma reportagem que fala um pouco sobre como escolher o melhor nome para sua marca. E aí eles comparam que é como dar um nome para uma criança, a empresa ou o produto vai ter que lidar com aquele nome o resto da vida.
E aí tem algumas dicas, né? Então escolha um nome que seja claro, precisa ser um nome fácil de lembrar, né? É interessante que o cérebro humano é notoriamente ruim para lembrar nomes. O cérebro apenas armazena nomes em sua memória no curto prazo. A desvantagem da memória de trabalho é que não podemos acompanhar tudo de uma vez, então esquecemos coisas. Para ser fácil de lembrar, uma marca deve contrariar a tendência do cérebro is in, is out, ou seja, entrada fácil, saída fácil. Como fazer isso? Ancorando o nome da marca a outro sentimento, atitude ou sensação, ou seja, deixando bastante claro qual é o benefício que se expressa no posicionamento da sua marca. O nome, a sugestão é que o nome seja curto, para que ele seja fácil de ser lembrado. Então, eu tenho alguns exemplos, né? Uber, IBM, Apple. O nome precisa ser simples, um nome de preferência fácil de escrever, para que as pessoas consigam reproduzir o nome e que não tenham erros, né, ortográficos para reprodução desses nomes. É interessante que o nome seja fácil de pronunciar, e aqui a gente tem uma brincadeira com algumas marcas. A minha funcionária, por exemplo, aqui de casa, ela, um tempo atrás, antes da quarentena, quando ela ainda estava vindo aqui, ela comentou, por exemplo, que ela queria um celular daquele da maçãzinha, né? A maçãzinha, no caso, era um aparelho da Apple, e aí provavelmente, não sei se ela não sabia falar Apple, e aí ela falou o aparelho da maçãzinha, né? O Subway, o Trident, Gatorade, são marcas que muitas vezes as pessoas pronunciam de forma errada porque não sabem ler o nome da marca. É interessante que seja um nome moderno e que não siga sugestões desatualizadas. Então, o nome de marca que está na moda hoje pode ser completamente desatualizado amanhã. Então, por exemplo, eu crio uma cerveja nova que se chama Nova Skin, mas até quando essa cerveja vai ser nova, né? Ela vai ser nova para sempre? Não vai ser nova para sempre, né? Um nome que faça vender a identidade da marca. Isso não significa que o nome de sua marca deve apenas indicar o produto ou serviço, ele precisa capturar a essência, a experiência e os benefícios da marca, a gente já falou bastante isso. Ele precisa ter expressividade, precisa ser fácil de ser reconhecido e memorizado. Então aqui eu tenho marcas, né? Carrefour, Tubos e Conexões Tigre, Globo, Shell, Facebook, Que Bom. São marcas que, se a gente tivesse aulas presenciais, a gente tem um joguinho bem legal que eu elaborei para esse processo de reconhecimento das marcas, para a gente ver até que ponto os símbolos das marcas são facilmente reconhecidos por vocês. Infelizmente, nesse momento não tem como a gente jogar. Uma marca precisa ser atraente, ela deve se conectar com o público-alvo, chamar a atenção desse público-alvo. Ela precisa ser durável, ou seja, ela precisa ser mais do que o próprio nome do empreendedor da empresa. Lógico, a gente tem vários exemplos, né, de marcas antigas, famosas, que são conectadas ao nome do dono da empresa, como Disney, mas são marcas que a gente já discutiu também sobre isso, que historicamente elas foram sendo criadas e consolidadas no momento em que a concorrência não era tão frequente, em que as mudanças no mercado não eram tão frequentes. Então a gente também não tinha uma mudança tão frequente de liderança nas empresas. O nome ele precisa ser único, né? É interessante, aqui a gente tem um exemplo da cachaça mineira João Andante. Ela foi alvo de um processo da empresa que produz o Johnny Walker, né? Porque ela claramente imitou as cores e o formato aqui, né? A ideia central da marca Johnny Walker. E a marca de Minas perdeu o processo e teve que mudar o nome para João Andante, porque era uma marca, né, claramente parecida com a Johnny Walker aqui. É preciso identificar a estratégia de visibilidade da marca. Esse procedimento deve ser feito de forma cautelosa. É preciso saber onde o nome da marca será mais utilizado e comunicado.
Seja qual for o local, é de suma importância ter em mente se esse espaço não afetará o seu nome ou se o seu nome não afetará o espaço. Então, isso é uma outra questão importante. Se eu vou fazer um nome, por exemplo, para um aplicativo, eu vou precisar pensar que esse nome vai ser diferente, por exemplo, do que se eu for fazer um nome para uma loja e que a loja vai ter, por exemplo, sacolas nas quais o nome vai estar estampado, né? Se eu for pensar, por exemplo, numa empresa de advocacia, eu vou precisar pensar que o nome da marca vai ter que estar em contratos. Então, que tipo de marca eu crio para determinado fundo, para a questão de impressão de documentos, tudo isso precisa ser pensado quando eu vou elaborar o nome da marca e pensar onde esse nome vai ser expresso. Eu preciso também analisar os territórios onde a marca irá operar. Marcas prontas para o exterior enfrentam barreiras como a linguagem, que deverá ser excedida, a percepção e o entendimento, e além disso tem fortemente as questões culturais, né? Aqui a gente tem uma marca de cerveja que colocou Gandhi aqui, né? Expressa nela, e aí uma petição apresentada em uma corte indiana considerou que essa marca insultava Gandhi, considerando que o líder era contra o consumo de bebidas alcoólicas, né? Então não foi uma boa ideia, e aí a empresa foi obrigada a pedir desculpas ao povo indiano durante a criação dessa marca aqui, dessa cerveja, de forma infeliz, né? Com tantos nomes para criar, com tantas ideias diferentes, não foi uma boa ideia aqui. A gente tem um outro exemplo aqui também desastroso. A Ford criou um modelo chamado Ford Pinto na década de 70. Foi um dos modelos mais populares da Ford até os anos 80, quando a sua produção foi descontinuada. Na verdade, o modelo não foi descontinuado por conta do nome, foi a falta de segurança que ocasionavam vários incêndios que levaram a Ford a encerrar aqui a produção do Pinto, né? O Pinto pegava fogo. A Ford chegou a cogitar a possibilidade de produzir o veículo no Brasil com a intenção de dividir o mercado com Corcel na época, mas desistiu da ideia, em primeiro por conta do custo de adaptação das linhas de produção, mas especialmente por causa do nome do modelo, né? Então acharam que no Brasil ninguém ia querer comprar um carro com o nome de Ford Pinto. Aqui tem algumas combinações que podem ser bem ruins, então é preciso ter cuidado com as combinações, especialmente quando elas são em língua estrangeira, né? A Batavo, por exemplo, lançou um iogurte chamado Batmilk, né? Leite de morcego, não foi uma boa ideia. Aqui eu tenho uma outra empresa que lançou luvas da marca Hand Job, trabalho manual, melhor do que nada, não sei o que é o pior, né? Se é o nome da marca ou se é o slogan. Aqui uma água peruana, Soguei ou Soguei, são, né, referências que, dependendo do lugar onde você for vender, talvez as pessoas não queiram comprar. Aqui uma geleia, e aí o slogan da geleia é Tastes like Grandma, ou seja, gosto de vovó, também não é bom, né? Ninguém vai querer comprar uma geleia com gosto de avó. Aqui uma marca japonesa, Only Puk, no caso a palavra Puk significa vômito, não é um nome agradável, né, para um alimento, a tradução não ficou boa. Então aqui o problema não é exatamente utilizar as palavras em outro idioma, você precisa saber se o sentido da palavra de fato corresponde, né, ao que vai ser traduzido por aquele idioma, e inclusive a questão da sonoridade. Aqui, escolher um nome de acordo com o ramo da empresa também é importante, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho empresa de máquinas de costura e a marca da empresa de conserto de equipamentos para máquinas de costura é Costurando Gostoso. Não tem nada a ver costurando com costurando gostoso, assim. Gostoso remete à alimentação, a outras coisas que provavelmente não tem nada a ver com costura.
Aqui, escolher um nome muito parecido com o do concorrente pode ser um problema. Então isso precisa ser cuidado, né? O exemplo do João Dante e do Johnny Walker foi um exemplo disso, em que a empresa precisou mudar o nome. Aqui eu tenho uma imitação óbvia, né? Mineira, talvez, não sei se é mineira, mas é uma possibilidade, do produto de limpeza Veja, que foi copiado por uma empresa, né? Mesma tampinha, mais ou menos o mesmo design de embalagem, só que esse, né, na versão aqui se chama Oia, ao invés de se chamar Veja. A questão de usar palavras muito genéricas ou muito específicas também precisa ser cuidada, né? Nomes regionais também podem limitar o crescimento, já que o termo típico de uma região pode não fazer sentido em outra. E aí aqui é interessante, por exemplo, o caso das facas vira-bosta, né? Vira-bosta é o nome de um besouro, é um besouro forte. Ele é um besouro típico de algumas regiões e aí eles decidiram, né, colocar o nome da empresa de Facas Vira-Bosta. Só que nem todo mundo conhece o besouro, ninguém... Pode ser que muitas pessoas não saibam, né, dessa questão da força do besouro, da determinação, enfim, que são provavelmente os atributos que eles gostariam de passar ou escolher o besouro para ser o símbolo da empresa e para chamar a empresa de Vira-Bosta. Então, para quem não conhece, né, o besouro e tudo mais, pode ser um nome absolutamente descabido, né? Facas Vira-Bosta. Utilizar siglas, mas é importante que elas signifiquem alguma coisa. Então aqui temos siglas famosas, né? BRF, que é Brasil Foods. Eu tenho o GNT, que é o Globosat News Television. E aí aqui, para a gente fechar, né, a partir de todas essas considerações, essas dicas sobre questões relevantes a serem consideradas na definição do nome das marcas, a gente tem a indicação de que vocês escolham 15 nomes que poderiam ser utilizados nos negócios de vocês e que respondam à questão se esses nomes traduzem o que compõe o posicionamento da empresa de vocês. E para explicar essa questão, a atividade já está lá disponível no Google Classroom, ok?